Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Um excelente domingo para todos vocês! Temos aqui esse corte do canal Esporte na Band, programa Show do Esporte com a Glenda e com o xarope do Elia Júnior. Vamos ver aqui agora o que eles falaram do nosso Flamengo. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são do canal Esporte na Band. Fala aí, Glenda. Final do Cariocão, que vai ser definida só amanhã. No Maracanã, o Flamengo volta a enfrentar o Madureira e pode até perder por 2 gols de diferença após a vitória de 3-0 na ida. A vaga está muito bem caminhada, né, gente? Mas o rubro-negro caiu numa crise aí danada por conta dessas duas decisões, dessas suas derrotas, né, em decisões. Perdeu do PSG na final do Mundial, do Corinthians na disputa da Supercopa e agora do Lanús na Recopa Sul-Americana. E no jogo de volta no Maracanã, venceu no tempo normal por 2-1 e forçou uma prorrogação, já que a primeira partida havia terminado com vitória de 1-0 dos argentinos. Aí veio o desastre completo. O Lanús marcou 2 gols no fim do tempo extra e ficou com o título. Filipe Luís convive agora com a maior pressão desde que assumiu o comando do Flamengo e depois de um ano tão brilhante. Inclusive teve protesto da torcida no Ninho do Urubu. Bem-vindo ao mundo real. Então, eu acho que ele nunca passou por isso. Bem-vindo ao mundo real. Essa é a grande questão. E aí, aquilo que eu digo há muito tempo, que é a falta de experiência do Felipe, a ideia de que, olha, eu tinha uma comissão técnica campeã, Rodrigo Caio sabe tudo de defesa, a minha comissão é moderna, o meu trabalho é moderno, a minha intensidade é gigante, eu sou o treinador que vai comandar a seleção brasileira. Opa, muita calma nessa hora. Ele nunca falou isso, cara. Não estou aqui passando um pano para o Filipe Luís, mas ele nunca falou isso, tá? Que será o treinador da seleção brasileira. A imprensa que ficou tocando nesse assunto, né? Assim que ele ganhou os títulos. Muita calma. E olha, eu disse isso com o Flamengo campeão brasileiro. Eu disse isso com o Flamengo campeão da Copa Libertadores. Eu não fui falar isso agora que o Flamengo tá nessa pendenga, não. Então, eu falei, olha, essa inexperiência do Filipe Luís em algum momento vai custar caro ao Flamengo. Tá custando. Tá custando muito caro, muito caro. Mas eu acho que os jogadores também têm um pouquinho de culpa, né? Excelente ponto, Glenda. Agora sim vamos separar aqui os incoerentes dos coerentes. Se tiver incoerência, eu vou falar, cara. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Porque quando o Flamengo ganhou a Libertadores e Brasileiro, era porque tinha os melhores jogadores. O Filipe Luís era o estagiário. Agora que o Flamengo perdeu, a culpa será só do treinador ou também dos jogadores? E aí? Essa história, porque eles estão em campo ali. Claro, se bem que nesse jogo contra o Lanús foi bem tenso. Assim, eu te falo o seguinte, o treinador, ele tem 2 grandes responsabilidades. Escolher o time e escolher o modelo de jogo que ele vai usar para a próxima partida. Eu acho o Felipe fraco nas 2 questões. Outra coisa... Mas e a culpa do jogador? O jogador não tem culpa quando perde, é só o treinador? O time do Lanús, sabe quanto fatura esse time do Lanús por ano? 200 milhões de reais. Vou repetir para você. Esse time do Lanús, que é pequeno, é o maior time de bairro da Argentina. Essa é a realidade. O time do Lanús não é um dos 3, 4 maiores times da Argentina. Não! Ele é o maior time de bairro, é pequenininho na Argentina. Fatura 200 milhões de reais por ano. Sabe quanto fatura o Flamengo faturou ano passado? 2 bi. É 10% do que fatura o Flamengo. Então, se eu sou o presidente BAP, eu vou chegar, parceiros, o mês que vem, vocês vão ganhar durante um mês os salários do Lanús. Atenção, Felipe, você vai ganhar o salário do treinador do Lanús, o goleiro vai ganhar o salário, o Rossi vai ganhar o salário do goleiro do Lanús, e durante um mês vocês vão entender qual é a realidade do Lanús, que encheu a gente de bola e que ganhou da gente essa Recopa Sul-Americana. Essa é a realidade. 10% do orçamento, 10% do faturamento, mais resultado, porque o Filipe Luís é fraco. Eli, os seus castigos são realmente... Cara, é uma vergonha mesmo, né? O Flamengo ser eliminado por um time de bairro, né, cara? Como é conhecido na Argentina, né?
o maior clube de bairro do mundo, sendo que tem um faturamento 10 vezes menor, né? É vergonhoso, foi um vexame perder. Só que a culpa não é só do treinador, não, cara. Tem muito jogador jogando mal, né? Então a gente tem que culpar todos, temos que ser justos, né? Realmente sensacionais. São bons, um mês, só fica um mês. Os seus castigos são muito bons. Mas não é a vida? É a vida, é a vida. Quantas vezes eu dei castigo nos meus filhos? Um montão de vezes. E depois da derrota, eu fico até... Vou mudar aqui. Depois da derrota, a torcida do Flamengo xingou o Felipe Luiz. Compactuar com isso não, porque eu acho o seguinte, tem 2 meses que a gente é ótimo, que o Flamengo acabou de ganhar tudo que podia ganhar, né? Menos o título mundial, que perdeu para o PSG, como a gente falou aqui antes, mas ganhou tudo que podia ganhar. Então, assim, eu acho que é muito cedo demais para começar a xingar o Felipe Luiz desse jeito. Você quer falar, Eli? Não, apesar de toda a pressão. Apesar de toda a pressão diante dos maus resultados, Felipe Luiz elogiou a equipe após a derrota para o Lanús no Maracanã. Sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio campo. E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação, eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam. Não concordo com o Felipe Luiz, cara. Fizemos um grande jogo, forçou a barra, né, cara? Para fazer um grande jogo você tem que vencer, né? E no futebol o resultado a gente não controla. Não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível. Não, 100 jogos, 62 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, tem 69% de aproveitamento e 5 títulos conquistados. Se você pegar número pelo número, é lógico que é fantástica essa apresentação do Felipe Luiz. Só que quem vive de passado é museu. Eu concordo com você. Quem vive de passado é museu. Eu também acho que quem vive de passado é museu. Eu sei que o ano virou. O que está na pauta aqui é outro ano, o que está na pauta aqui... Mas acho que é muito cedo a torcida começar a xingar ele. Esse é o time do Felipe Luiz. O ano passado ele pegou a casa arrumada. Velho, que casa arrumada. O Felipe Luiz pegou o Flamengo na saída do Tite. Cara, o time do Flamengo era uma bagunça. Jogava pior do que tá jogando agora, pra vocês terem uma ideia. Aí esse xarope falar que o Felipe Luiz pegou a casa arrumada, tá de sacanagem, né? Time do Flamengo que não era do Felipe, agora é o time do Felipe, agora os problemas começam a aparecer. Você põe o Bruno Henrique no banco, não põe o Bruno Henrique no banco, mas o cara é meu amigo, era meu parceiro, o outro era meu parceiro, o outro teve uma vida junto comigo, e aí como é que eu faço para cobrar dele, como é que eu tenho que cobrar? Então, estas são questões que quem está dentro do vestiário sabe muito bem que elas gritam, não é que elas falam, elas gritam. Estas questões, elas gritam. E se você não tiver distanciamento para saber como cobrar, se você não tiver dureza para cobrar, independentemente do cara ter sido ou não seu melhor amigo, seu melhor parceiro, porque o que está na pauta aqui é o trabalho. E nada mais importante do que o trabalho. A relação pessoal é uma coisa, relação profissional é de... Eu não concordo com o Elias Júnior, cara, porque o Bruno Henrique não é titular absoluto desse time. E se você pegar o Bruno Henrique, ele está com o Felipe Luiz desde 2019, né? Então, assim, ele não coloca o seu melhor amigo para jogar só porque é amigo. Eu acho que o Felipe Luiz é muito teimoso, acho que ele tem que parar com isso, acho que ele tem que aprender com os erros, né? De escalar o Samuel Lino como titular, porque não joga nada, de escalar o Plata como titular, porque é muito fraquinho e não sabe chutar gol.
Agora, vim falar isso aí, cara, não concordo. Não estou passando pano pro Felipe Luiz, só que o que é certo, é certo. E a gente tem que falar aqui o que a gente acha correto. E eu não acho correto o que o Elias Júnior tá falando. Por isso que eu estou dando minha opinião. Falar que ele escala o cara porque é amigo dele é mentira. Porque o Gabigol era amigo dele, saiu. O Gerson era amigo dele e saiu. O Gerson é outra história, né? Mas vamos usar aqui como exemplo o Bruno Henrique, que é amigo do Felipe Luiz e nem é titular do time. Beleza? Trabalho. Não adianta você ficar com historinha na relação profissional. Relação profissional é trabalho, resultado. Trabalho, resultado. E o Felipe não tem experiência para ser técnico do Flamengo. E quando ele termina mais uma derrota, perde mais um título, e o time dele perde para o Lanús, 10% do orçamento dele. 2 jogos. Em 190. Cara, mas vamos lá, de novo. O Chelsea. Sabe quantas vezes o Chelsea é mais caro que o Flamengo? Eu acho que é 5 vezes, tá? O elenco do Chelsea custa mais de 5 bi. O elenco do Flamengo custa mais de 1 bi em valor de mercado. É 5 vezes maior. E o Flamengo ganhou com a autoridade do Chelsea no ano passado por 3-1. Ontem o Corinthians, que é muito mais caro que o Novo Horizontino, perdeu para o Novo Horizontino, mata-mata de Paulista. Ou seja, galera, nem sempre o melhor time vai ganhar, cara. Agora na Champions League, um time pequeno lá venceu o time do Guardiola, o City, né? Venceu, cara. Então, assim, no futebol acontece esse tipo de coisa, né? É capaz do Vasco eliminar o Fluminense. E olha que o Vasco está em pior momento que o Fluminense. Só que o favorito hoje é o Fluminense. Por que eu estou citando? Porque no futebol existe o inesperado. Coisas inexplicáveis acontecem, né? E isso daí é em todo time, cara. O Palmeiras não ganhou nada no ano passado. O Palmeiras ganhou só um título paulista em 2 anos, né? Então, nem sempre o melhor time vence os menores. Também mais que 180, mais 30 de prorrogação, 210, ainda teve a prorrogação. Mais 10 de acréscimo, 220. Em 220 minutos ele perde para o Lanús. Sabe o que me fica? A ideia de que ele tinha que chegar e falar: eu tô revoltado, eu tô destroçado, a culpa é minha e eu vou mudar. Isso aqui na semana que vem vai ser outro Flamengo. Vocês podem me cobrar. Não cobrem os jogadores hoje, não. Cobrem de mim a semana que vem, porque eu sei o que eu vou fazer a partir de agora. E aí ele não fala nada disso, porque não tem tamanho para falar, não tem experiência para falar, não tem capacidade para falar, não tem capacidade para entender. E aí vem falar depois do jogo, quando perde de novo, que, olha, tô muito feliz, meu time jogou muito bem. Ai, não dá, né? Essa parte aí eu concordo com o xarope do Elias Júnior, cara. Felipe Luiz, falar que fez um grande jogo é brincadeira, né, cara? Ter posse de bola, mais finalizações, isso daí não é grande jogo. Grande jogo é ganhar, cara. Final se ganha, não se joga. Não dá, né? Ai, não dá. Vamos ver então a participação de vocês no nosso WhatsApp. Roda aí. Muito bem, galera. A mini crise existe, cara. Não dá pra falar que é uma crise gigante, mas tem uma crise sim, tá? Boto também está pressionado no Flamengo? Entenda a situação do diretor de futebol português, assim como o Felipe Luiz foi alvo de protestos de torcedores na porta do Ninho. Ontem foi dia de protesto, né? Flamengo encara amanhã o Madureira às 9 da noite. Em meio a questionamentos externos e internos, Felipe Luiz enfrenta a pior crise desde que assumiu o Flamengo. Mas a pressão também respinga sobre o trabalho de José Boto? Acho que sim, né, cara? Ele também é responsável, né? Da mesma forma que o treinador, o diretor executivo de futebol português foi alvo de protesto de torcedores na porta do CT Ninho do Urubu no último sábado. Além da faixa, aqui ó, Boto incompetente, né? A faixa aqui, ó, diretoria amadora, protesta a torcida, né? Além da faixa, Boto incompetente, levada para a entrada do CT, membros da torcida organizada que estavam no local hostilizaram o diretor aos gritos de "Ei, Boto, vai tomar no suco", né?
O Português também foi alvo de coro mais generalizado. Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo. Olha aí, cara, foi pesado, hein? O GE apurou que Boto continua prestigiado na direção. O Português é o homem de confiança de BAP, que o escuta sobre qualquer coisa relacionada ao futebol. E na última sexta, dia seguinte à perda da Recopa Sul-Americana para o Lanús da Argentina, enquanto o elenco estava de folga, o diretor teve uma longa reunião com o presidente no CT, como divulgado pelo jornalista Mauro César Pereira e confirmado pela reportagem. Apesar disso, o diretor não é unanimidade dentro do CT Ninho do Urubu. Muita gente, inclusive jogadores, reclama da forma como ele se comunica. A decisão por hora é pela continuidade do trabalho de Felipe Luiz, que comandou normalmente o treino na reapresentação do Flamengo no último sábado. Apesar do clima pesado, segundo ouviu a reportagem e jogadores, o fluxo segue e a preparação já começou para enfrentar o Madureira segunda-feira, valendo vaga na final do Carioca. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-0, Tem essa vantagem boa aí. Depois do segundo título perdido na temporada, Boto não apareceu para falar com a imprensa no Maracanã ou para dar uma coletiva. Na gestão anterior, era comum o ex-vice de futebol Marcos Braz botar a cara em momentos de crise. Mas o silêncio pode ser estratégico. Caso desse entrevista, o Português certamente seria perguntado se Felipe Luiz continuaria no cargo e se perdeu o Carioca, e essa resposta talvez ninguém banque neste momento, Cara, o trabalho do Felipe Luiz tem que ser pautado pelo contexto geral, Agora, se perder o Carioca, muita gente vai pedir a saída do Felipe Luiz. Eu não vou pedir. Acho que tá ruim, acho que o Flamengo esse ano está irreconhecível, mas eu não acho que seja motivo ainda para mandar embora, Mesmo se perder o Carioca. Eu acho que tem coisa mais importante pra gente se preocupar, galera? Eu vou parar por aqui, cara. Estou falando do Boto aqui, o Boto... Eu sinceramente, eu acho o trabalho do Boto medíocre, Medíocre. Porque, assim, o cara não consegue encontrar um jogador ali para ser reserva do Pedro ou para jogar junto com o Pedro, um cara que faça gol. Eu fui ver ontem, galera, no Transfer Marketing, e aquele jogador eu esqueci o nome dele agora, o atacante do Lanús que fez os gols no Flamengo, o valor dele é Castilho, Eu acho que é Castilho. O valor dele é de 4 milhões de euros no Transfer Marketing. Mas ouvi dizer que o Fluminense fez uma investida nele e o Lanús pede 10 milhões de dólares para liberar o jogador. O que você acha do Castilho? O que você acha do jogador? Você que assistiu aos 2 jogos de Flamengo e Lanús, vocês viram que o cara tem uma qualidade, Ele fez os gols. Cara, no primeiro jogo ele fez 3 gols no Flamengo. 2 estavam impedidos, Um por muito pouco e o outro por bastante. Mas ele fez 3 gols no Flamengo, cara. E ele fez também o primeiro gol no Maracanã, Você acha que o Flamengo deveria contratar um jogador desse? Ele tem 28 anos, se eu não estiver enganado, 28 anos. O que você acha do Castilho? Será que você acha interessante? Por que o Boto não vai atrás de um jogador assim, que não é tão caro? Eis a questão, Acho o trabalho do Boto no Flamengo mediano, Medíocre. Tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!